Olá meu amigo, olá minha amiga, olá você que está chegando para mais um vídeo aqui do canal. Você sabe como tratar, como cuidar da sua rosa do deserto nesse tempo que costuma ficar frio? Sabe o que fazer com ela se tiver gomose, se tiver apodrecimento na raiz ou no caudex? Melhor ainda, começou a abortar os botões, o que é que você faz? Hoje eu vou responder perguntas como essas em mais uma edição do Cido Responde. E se você tem alguma dúvida, algo que você gostaria de saber ou aprender sobre rosas do deserto, é só você ir lá embaixo nos comentários e comentar a hashtag Cido Responde e na frente colocar a sua pergunta. Simples assim, ó, hashtag Cido Responde e a sua pergunta na sequência, que no próximo vídeo Cido Responde, eu vou responder você. E também vou responder você lá nos comentários, lá embaixo. Vá lá, deixa o seu comentário. Muito prazer, eu sou o professor Cido, sou especialista em botânica, especialista em agronomia e sempre passo aqui no canal para compartilhar meus conhecimentos técnicos e científicos com você, para ajudar você a cuidar das suas rosas do deserto. Deixa eu aproveitar e falar. Se você quer aprender também como ter rosas assim bonitas, maravilhosas, cheias de flores sempre, então deixa um comentário lá embaixo ou aproveite para conhecer a nossa Escola das Rosas do Deserto. E olha só, primeira pergunta, eu vou aqui para a tela do computador, diz assim: Cido, boa noite, me chamo Sandra, moro em Salvador, achei as dicas dos seus vídeos interessantes e gostaria de saber como combater a gomose nas rosas do deserto. Um abraço e obrigada. Sandra, seja sempre bem-vinda, minha querida, sempre bem-vinda ao nosso canal, tá bom? E sempre que tiver pergunta, aproveita, vai lá embaixo, pergunta pra gente que nós teremos o maior prazer em te responder. Olha só, primeiro passo é identificar se de fato é gomose, né? Muita gente que traz as rosas do deserto pra gente aqui no Hospital das Rosas do Deserto dizendo que é gomose, na verdade não é. Pode ter sido uma picada do percevejo, da cigarrinha, que são muito comuns em época de verão em algumas regiões do estado, do país. Pode ser também um lugar de alimentação de algum molusco, caramujo, lesma, né, que também são comuns em muitas partes do Brasil. Mas também pode ser gomose. A gomose, inicialmente, ela se apresenta como uma verruga e quando você vai ver aquela verruga, ela está de forma apodrecida por dentro. É um lugar que fica mole, é uma espécie de cancro. E a forma mais básica para você resolver, eu vou dar uma dica aqui que é muito simples. A forma mais básica para você resolver você precisa de um estilete ou uma faca, né? Ou de preferência, se você puder pegar uma colher de cozinha, afiar ela em volta, ir lá e remover aquele caroço, aquela podridão daquele local até o máximo que você conseguir chegar. Ou seja, não pode deixar sobrar nenhuma raiz daquela podridão na sua planta, porque ela vai continuar crescendo. E aí você pode borrifar óleo de nim. Pode borrifar também enxofre solúvel em água naquele local. Um dos dois que você borrifar vai ajudar muito no processo de cura. O ideal aqui é não colocar nenhum produto para vedar, como é o caso da cola instantânea ou da canela que as pessoas usam e que pode agravar ainda mais o quadro da sua planta. Então, removeu, você dilui uma colher de chá de enxofre em 1 litro de água ou então 5 ml de óleo de nim em 1 litro de água, borrifa diretamente sobre a cirurgia ou corte que você fez e deixa secar por conta própria. É importante você remover essa planta do sol ou da chuva e colocar em um local onde ela fica abrigada, protegida e não vai ter contato nem com o sol, nem com a chuva, até que haja uma cicatrização por completo. A segunda pergunta é da Neia Correia Tavares, que disse: boa tarde, Cido, minhas pequenas estão ficando tristes com frio, o que posso fazer? Neia, esse assunto é tão interessante, tão importante, que eu fiz um vídeo aqui no canal, o link é esse aqui, onde você pode ver alguns mitos que atrapalham pessoas que cultivam rosa do deserto nessa época do ano que costuma ficar frio. Mas olha só, você precisa continuar com o procedimento normal. Às vezes a rosa do deserto nessa época de frio, ela deixa de ser adubada, muitas pessoas deixam de adubar e deixam de regar, e esse fator faz com que a rosa do deserto vá começar a gastar suas reservas internas de nutrientes e de alimentação, de água, e com isso ela vai ficar sim um pouco atrasada. Por isso é importante você assistir o vídeo, que eu já coloquei o link ali, vai estar lá embaixo também na descrição. Ver esse vídeo vai te ajudar muito, mas
Só para trazer a informação aqui para as pessoas que estão assistindo esse Cito Responde, você precisa basear a sua planta por você. Nessa época do ano, nessa época de frio, você se alimenta? Nessa época do ano, nessa época de frio, você toma água? Sim, então a sua rosa precisa continuar tendo esses cuidados para continuar bonita. Agora, se o clima da sua região, se a temperatura está caindo abaixo de zero, está próximo a geadas ou próximo de zero, temperatura realmente muito baixas, é interessante você colocar as suas bonitinhas num espaço fechado com aquele sombrite, aquela telinha que se usa para fazer estufa, fechado nas laterais e também fechado por cima, que isso vai ajudar muito a protegê-la dos ventos frios que provocam queimaduras nas folhas. Mais temperaturas aí no entorno de 10 graus para cima, 7, 8, 10 graus para cima, não provocam medo e as plantas nos primeiros dias sentem, mas depois acabam se habituando, acabam se ambientando com esse vento mais frio, essa temperatura mais fria. A pergunta de número 3 é da Maria Ivanete Lopes Batalha, que disse: oi professor, Deus abençoe você e sua família. Minhas rosas amarelaram as folhas e caíram, mas da metade ficaram, e as que ficaram estão esbranquiçadas. O que pode ser? O que posso fazer? Obrigado por sua resposta. Olha, geralmente quando as folhas caem e as demais que ficam estão esbranquiçadas, é sintoma de que ela está com infestação de ácaros. Por isso é importante você ir lá olhar por baixo das folhas, né? Você ir lá, vira a folha assim, olha aqui por baixo. Se ela tiver umas pintinhas vermelhas, umas manchinhas vermelhas, fique observando se aquelas manchinhas vermelhas, amarronzadas, se movimentam. Se elas se movimentarem, é o temido ácaro. Ácaro é um pequeno bichinho, um aracnídeo minúsculo, né? São pequenas aranhas que ficam por baixo da planta. Elas sugam a planta, elas colocam nas pontinhas dos galhos a sua teia e aquilo impede o crescimento de novas folhas, também impede a abertura dos botões e a planta acaba ficando sofrendo. O que você faz para combater? Marque um dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Eu vou te ensinar 2 produtos. Não use apenas um. Primeiro passo é não usar quiboa, não usar detergente, não usar sabão. Essas coisas foram feitas para fazer limpeza da sua casa e tem uma base química muito forte que vão provocar queimaduras na sua planta. Mas você vai precisar de 2 produtos baratos e simples. Você vai encontrar nas casas agropecuárias o óleo de nim e vai encontrar também o enxofre solúvel em água. Não vai comprar aquele enxofre para alimentação de animais, porque aquele não dilui na água e vai acabar entupindo o seu borrifador. Então o que você vai fazer? Em uma semana, escolhe o dia da semana. Por exemplo, você escolheu quinta-feira, né? Eu estou gravando esse vídeo numa quinta-feira. Na quinta-feira, você vai borrifar o óleo de nim em todas as suas plantas. Por cima, por baixo das folhas, no caule, no vaso, em tudo. E você vai borrifar em todas as suas rosas do deserto. E também, se você tiver jardim, outras plantas próximas que não seja rosa do deserto, borrifa nelas, tá? 5 ml de óleo de nim para 1 litro de água. Você vai precisar borrifar bem borrifado, literalmente molhar suas plantas. Isso na primeira quinta-feira. Espere passar uma semana. Na outra quinta-feira, né, na quinta-feira que vem, você vai borrifar o enxofre solúvel em água. É 1 colher de chá para 1 litro de água. O procedimento é o mesmo. Você vai molhar a planta, galhos, caudex, folhas por baixo e por cima, flores, botões, tudo. E também o vaso ali embaixo e as plantas que estejam próximas. Inclusive, se tiver parede ou muro próximo, é bom borrifar também. Com isso, o que acontece? O ácaro está cada vez mais difícil de combater. Por quê? Porque existem aqui na internet centenas de receitas furadas. As pessoas ensinam a ir lá e borrifar água oxigenada, ensinam a borrifar água sanitária, detergente, sabão. E essas coisas fazem com que os ácaros se tornem uma espécie de super ácaros, cada vez mais fortes e mais resistentes aos inseticidas, aos acaricidas. Por isso é importante você trocar os produtos. Uma semana óleo de nim, outra semana o enxofre. Na terceira semana volta o óleo de nim, na quarta semana o enxofre e assim você vai fazendo. Olha só, a grande verdade é que essa infestação passa, mas se você parar de tratar suas plantas, eles voltam e aí eles voltam resistentes aos produtos que você usou. Por isso é interessante você escolher um dia da semana e todas as semanas daqui para frente borrifar o produto para ter sempre plantas bonitas, saudáveis e com potencial para florescer o ano inteiro. Pessoal, olha só, já respondi
Três perguntas importantes que vão te ajudar muito. É muito conhecimento compartilhado. Por isso, tem um botãozinho vermelho ali embaixo chamado inscreva-se. Vai lá, clica nele, vai abrir uma janelinha. Nessa janelinha que vai aparecer, em cima tem a palavra todas. Você clica nela, aparece o sininho, você clica e ativa. Por quê? Porque assim, todas as vezes que eu postar vídeo, você vai receber esse conteúdo gratuitamente e vai sempre ter mais conhecimento, vai ter sempre mais informações para cuidar melhor das suas rosas do deserto e isso vai te ajudar demais. Então, ó, se inscreve no canal, ativa as notificações, clica no joinha. O joinha é importante demais. Sabe por quê? Porque o joinha faz esse vídeo chegar a outras pessoas que estão pesquisando sobre rosas do deserto e não conhecem o nosso canal ainda. Aproveite para você compartilhar com seus amigos, com as suas amigas e, é claro, deixar um comentário lá embaixo, porque vai nos ajudar a fazer novos vídeos e vai ajudar você a cuidar melhor das suas rosas do deserto. Pergunta de número 4 vem de uma das alunas da Escola das Rosas do Deserto. Cleide Tavares disse: bom dia, professor, sou sua aluna super satisfeita. Teremos nova tabela? Como inserir calcário e cloridrato de potássio na tabela atual? Olha só, gente, a tabela é difícil de eu falar aqui para as pessoas me entenderem, por quê? O que acontece? Quando eu falo da tabela, as pessoas querem ver essa tabela, mas esse é um material exclusivo para os alunos da Escola das Rosas do Deserto, né? Porque a gente foi conversando, eles foram me apresentando as rosas, né? Foram me mostrando como são as suas rosas, o seu plantel. E assim eu fui conhecendo a rosa, sabendo o que era o problema, desenvolvi uma tabela que funciona para aquela rosa. Porque a grande mentira que se prega na internet é que existe uma tabelinha de adubação. Essa tabelinha de adubação pode funcionar para essas rosas que estão aqui comigo, e não funcionar para as suas. Por quê? Porque cada flor, cada planta, cada rosa do deserto tem uma realidade e uma necessidade diferente, tá bom? Então, Cleide, eu já postei, inclusive, lá na Escola das Rosas do Deserto, a nova tabela de adubação. Eu não acrescentei o cloreto de potássio nela, porque não é tão necessário a adubação. Inclusive, o uso excessivo do cloreto de potássio pode acabar matando a rosa do deserto, mas eu coloquei uma tabela nova com produtos mais fáceis de achar. Porque você sabe, Cleide, a nossa ideia é o quê? Fazer tabelas com produtos baratos, fáceis de achar, que os alunos não vão ter dificuldade nem ficar pagando frete caro para conseguir esse produto, produtos que se fala mirabolantes. São produtos simples que você encontra aí no supermercado da sua cidade e que dão um resultado estupendo, fenomenal, tá? Então, olha só, para você que é aluno da Escola das Rosas do Deserto, já tem disponível a segunda tabela lá na escola, lá no curso, né, lá dentro, lá nos vídeos. Tem o vídeo explicando como usar e a tabelinha no rodapé, que tem feito as rosas das nossas alunas florescerem demais. E aí, para fechar essa questão das tabelas, eu preciso chamar sua atenção aqui para quê? A tabela que eu desenvolvi só funciona para quem a rosa segue a fórmula da floração crescente. O que é isso? São as regras naturais das rosas do deserto. Então, se você aduba a sua rosa, já coloca algum produto nela, se você tem uma rosa aí que você utiliza algum produto, não vai funcionar a minha tabelinha para ela. Só vai funcionar para quem por um certo período vai deixar de fazer tudo que já fazia e vai aí durante quase 2 meses adequar sua rosa à fórmula da floração crescente, às regras naturais das rosas do deserto. Aí sim a tabelinha vai começar do zero e vai dar um resultado, uma floração exponencial em qualquer tipo de rosa, em qualquer época do ano. Pergunta de número 5 é do José Fernandes Lacerda. Ele disse: boa tarde, amigo. O senhor poderia falar o motivo que as plantas abortam os botões? Olha só, são muitos os motivos que levam uma rosa do deserto a abortar os seus botões. E quais são todos esses motivos? Um dos motivos principais, quando há essa troca de estações do ano, para de chover e começa a ficar sol, ou para de ficar sol e começa a chover, são os ácaros. Muita gente não sabe o que é ácaro, nem sabe que a sua planta está infestada de ácaro. Por isso que é importante fazer aquele teste de ir lá, arrancar a folhinha, olhar se tem alguns bichinhos vermelhinhos, uns pontinhos minúsculos vermelhinhos embaixo, se eles estão se movimentando. Isso pode ser ácaro. O que acontece com o ácaro que ele faz abortar os botões? Como
a planta perde muitas folhas, eles começam a ir para os botões, eles adentram nos botões, eles sugam a seiva dos botões, fazendo com que o botão morra de dentro para fora. Isso quando o botão já está um pouquinho grande. Ou pior, eles tecem uma teia muito pequena, quase que invisível, em volta do botão, e isso interfere no crescimento, impede que o botão cresça e também faz haver o abortamento de botões. Agora, em todas as épocas do ano, e sendo o principal fator de abortamento de botões, é o caso da falta de fósforo na planta. E isso é interessante você observar o quê? Que adubação, o que você está usando. Se você usa produtos, por exemplo, aquelas que o pessoal ensina, aquelas misturas mágicas, né, que vai aí um legume, uma casca de uma banana, casca de mandioca, você tritura isso e coloca lá. O principal fator que faz abortar botões depois de certo tempo, depois de uso a longo prazo, é isso aí, porque o substrato fica com é muito rico em bactérias que ajudam a consumir os nutrientes do solo ao invés de oferecer nutrientes para a planta. E isso faz com que haja esse abortamento de botões. A falta de fósforo pode ser resolvida com farinha de osso. Você vai no supermercado, custa em torno de R$20 uma caixa de 1 kg de farinha de osso. Você coloca uma colher por semana durante um mês e fica esperando os resultados. Você vai ver que haverá uma mudança muito grande na sua planta. Também é importante observar que tipo de substrato você está usando. Se for argiloso, muita terra, faz sim com que a planta aborte os botões. É importante você usar um substrato com bastante material orgânico. Se puder, acrescente a ele esterco de gado curtido. Isso vai enriquecer muito e vai ajudar a sua rosa do deserto a se desenvolver mais, ter flores cada vez mais. E o uso contínuo da farinha de osso vai fazer você ter uma floração o ano inteiro. A pergunta de número 6 também é da Maria Ivanete Lopes Batalha. Professor, minha amiga polinizou a rosa do deserto dela nas cores vermelha simples e outra um rosa claro, também simples. Quando floresceram, ambas deram dobradas, mas de cores diferentes. Uma vermelha com as bordas amarelas e outra salmão com as bordas roxas. Dá para explicar o que aconteceu? Dá. É muito simples explicar isso aqui. Toda vez que a gente poliniza uma planta, por exemplo, eu posso polinizar essa aqui, ó, que é mais clara, né? Você está vendo que ela é mais clara que essa outra aqui, ó. Essa aqui é mais redonda, mais simples. Essa aqui tem as beiradas mais rendadas, né? Que também é diferente dessa aqui. O que acontece? A gente está mexendo na genética da planta. E é aí que a gente desmascara muitos vendedores de semente que vendem a semente e garante. Essa é preta, essa é rosa, essa é... Não dá para garantir o resultado de uma polinização, tá? Não tem como garantir isso aqui. Por quê? Porque a planta vai agora, vamos colocar entre aspas, engravidar, ela vai criar essa vagem e do resultado dessa vagem, dentro da própria vagem, vai ter flores com fórmulas, cores diferentes, tá bom? Então, não dá para prever exatamente o resultado de uma polinização, a menos que você tenha só uma planta e você polinize de uma flor daquela planta para outra flor da mesma planta. Isso faz com que você traga as mesmas características da planta. Agora, quando você poliniza entre duas plantas, há essa mudança genética, essa transformação, e isso faz com que você perca o controle sobre o resultado. Você não vai saber qual será o resultado e terá, quem sabe, plantas diferentes. Desses cruzamentos surgem plantas belíssimas, raras, que você não encontra por aí. Nós temos algumas aqui que se tornaram simples assim e perfumadas, porque nós fizemos a polinização com algumas plantas perfumadas, a famosa Barbiguel e outros. Então, o resultado da polinização nunca pode ser previsto. Você pode polinizar duas vermelhas e sair uma branca, inclusive, e isso é normal para uma planta como a rosa do deserto. Essa família da qual a rosa do deserto faz parte, costuma ter essas propriedades, essas características genéticas
genéticas de plantas ancestrais muito fortes e muito presentes. Então, quando você faz mudanças na polinização, elas podem trazer características de plantas antigas ou desenvolver características genéticas novas. Por isso, não dá para controlar o resultado de uma polinização. Gente, olha só, o vídeo está ficando comprido. Eu vou para a última pergunta de hoje, a pergunta de número 7. E Dalice Nunes Martins perguntou: responde, por favor, posso usar as folhas de nim nas rosas do deserto para cochonilha? Tem o mesmo efeito do óleo? Olha só, não só tem o mesmo efeito, como pode apresentar melhores efeitos, viu, Dalice? Ó, tem um vídeo nesse link aqui em cima, tá? Onde eu ensino a fazer a calda de nim. Você vai colher as folhas e vai fazer um inseticida muito bom. Sabe qual é a vantagem desse inseticida chamado de calda de nim? É que ele não faz mal para animais de sangue quente, ou seja, o seu cachorrinho pode até beber que não vai ter problema, pode derramar na pele, pode ter contato, não vai ter problema para o cachorrinho, para o gato, para a criança inclusive, não oferece riscos, então ele não faz mal para animal de sangue quente. Olha só uma dica fora de rosa do deserto: se você tem um animal que está com infestação de carrapato, você pode pulverizar a calda de nim nesse animal, que vai dar um resultado muito bom, tá bom? Já deixei o link aqui em cima, você vai aprender a fazer a calda, é demorado para eu ensinar aqui, mas nesse vídeo aí tem o link, você vai aprender e isso vai te ajudar muito, inclusive vai baratear custo, tá certo? O nim é uma planta indiana, não é uma planta brasileira, em alguns estados foi erradicado, a plantação foi proibida, inclusive. O nome não é ninho, como algumas pessoas acham, é nim, N-E-E-N. E essa planta, ela é muito interessante o uso dela. Por quê? Porque quando você borrifa ela nas rosas do deserto ou em outras flores, as abelhas não são espantadas, tá? Os polinizadores naturais da planta não morrem, não são espantados, não são afetados com o uso do nim. Isso faz com que você tenha uma planta protegida, mas que os polinizadores continuem frequentando. Quando eu falo dessa questão de polinizadores naturais, de abelhas, nós temos inclusive aqui algumas colmeias de abelhas que nós estamos testando e que já está havendo um grande número de vagens surgindo de forma natural nas nossas rosas do deserto, com sementes muito férteis, que tem dado um bom resultado. E esse é um dos assuntos, é uma das regras naturais que a gente ensina para nossos alunos da Escola das Rosas do Deserto, lá na escola, lá no nosso curso online, que é a Escola das Rosas do Deserto. Se você quer conhecer melhor essa escola, é só você clicar no link ali embaixo, na descrição, no primeiro comentário fixado. Você pode se matricular hoje mesmo e me levar para sua casa para ajudar você cuidar das suas rosas do deserto de forma profissional, de forma técnica, de forma científica, sem fórmulas mágicas, sem produtos mirabolantes, mas usando produtos baratos, fáceis de achar na sua cidade, com custo bem baixo e que dão um resultado exponencial na sua floração. Gente, olha só, não esquece de comentar lá embaixo, colocar #CidoResponde, fazer a sua pergunta, que no próximo vídeo eu quero responder você que está aí assistindo esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.